Você essa noite, querido do Senhor Jesus Cristo, querida, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Verso 21. Havendo Jesus dito isto, perturbou-se em espírito e testemunhou e disse: em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Pelo que os discípulos se olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele dizia. E um dos discípulos a quem Jesus amava, estando sentado à mesa, encostado no seio de Jesus. A este, pois, fez sinal Simão Pedro, que perguntasse quem era aquele que ele dizia. E declinando-se ele ao peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der o pedaço molhado de pão, e molhado o pedaço de pão deu a Judas, de Simão Iscariote. Após o pedaço de pão, entrou nele Satanás. Disse depois Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam sentados à mesa entendeu para que ele lhe dissera. Bom, era costume do anfitrião colocar do lado da sua mesa o melhor lugar, melhor pedaço, dava-se para o convidado de honra. Dava-se para aquela pessoa que tinha um destaque. E quando Jesus está sentado à mesa, Jesus dá honra a Judas. E Judas, ele recebe de Jesus na boca mais do que honra. E mesmo assim, Jesus sabia quem era Judas e o que ele estava fazendo. Outra coisa que a gente olha no texto é que Judas tinha uma posição de honra. Ele era tesoureiro. E isso era honroso e ainda continua sendo. E Jesus, sabendo quem era Judas, não o destituiu, não o excluiu. Jesus manteve Judas no cargo até o último instante. Para os discípulos, o que Judas tinha? Tinha alta consideração de Jesus para com ele. Era isso que Judas tinha. Agora, queridos, não é esta mensagem, eu só quis desenhar para você o cargo e a posição de Jesus. Todo o ministério de Jesus, ele se resume a morrer pela humanidade, sofrer pela humanidade. O texto que nós lemos vem me mostrar um evangelho triunfante e não um evangelho triunfalista. Sabe qual é a diferença de evangelho triunfalista? O evangelho triunfalista é o evangelho que prega que Jesus dá carro, dá dinheiro, dá roupa, dá casamento, dá saúde, dá isso, dá aquilo, mas é o evangelho que mostra o céu, mas leva para o inferno. Uau! Como assim? Esse evangelho triunfalista é o evangelho de um Jesus que só pode dar. Então é o evangelho que, dê tanto que Deus vai dar tanto. Congregue que Deus vai fazer isso. Aceite Jesus que vai fazer isso. Esse é o evangelho triunfalista. O evangelho triunfalista, o crente não pode passar por luta. O evangelho triunfalista, o crente não pode passar apertado financeiramente. O evangelho triunfalista não tem problema dentro da igreja. O evangelho triunfalista não tem problema dentro de casa. Porque o evangelho triunfalista só mostra que o crente só vai vencer. Mas eu pergunto para vocês, é assim? É assim, irmãos? A gente fica doente? Fica. Deus cura todas as nossas enfermidades porque a gente ora? Não. Tem enfermidade que Deus não cura, e não é porque Ele não tem poder, é porque Ele não quer. Ele tem um projeto, Ele tem um plano.
Às vezes eu peço algumas coisas para Deus e Deus não dá. Aí eu pergunto, Jesus deixou de ser Jesus? Não. Mas o perigo do evangelho triunfalista é o evangelho que é o seguinte, irmã: seu casamento sempre será um mar de rosas, irmão. Mas e quando um dos cônjuges não é crente? Congrega, vai à igreja, mas não é convertido. Como é que fica? Então, o problema... Jesus, eu estou orando, esse homem não se converte, essa mulher não se converte. Senhor, eu aceitei Jesus para o Senhor me dar um bom casamento. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Que aceitando a Cristo, todos os nossos problemas serão resolvidos. Aonde? Aonde que está escrito na Bíblia que nossos filhos seriam sempre perfeitos, sempre obedientes? Aonde que está escrito que nós andaríamos só de carro bom? Porque aí se pega o texto de Deuteronômio, tu serás cabeça e não cauda. Bom, e já que eu não virei o diretor da empresa tal, tem alguma coisa errada. Este é o evangelho triunfalista. É o evangelho de ter. É o evangelho de cargo. É o evangelho de poder financeiro. É o evangelho de vitrine. É o evangelho de shopping. É o evangelho de passear. Evangelho triunfalista. Evangelho que só é abençoado, só é vitorioso quem tem, quem ganha, quem pode, quem tem casas, quem tem imóveis, quem tem isso, quem tem aquilo. Jesus, para viver bem, para ter. Agora eu quero falar do evangelho triunfante. O evangelho triunfante é o evangelho que o crente sofre, o crente é perseguido, o crente é caluniado, o crente passa às vezes por aperto, o crente pode ficar doente, o crente pode ser traído, o crente pode ser decepcionado, o crente pode sofrer. Pastor, vamos lá para a Bíblia? Jesus conviveu com um sujeito chamado Judas. E o texto diz que Jesus, na última ceia, Jesus se perturbou. A alma de Jesus estava perturbada. A cabeça, a alma de Jesus ficou agitada porque causou uma desordem nas suas emoções. O fato de que alguns minutos depois, Jesus, ele ia padecer. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus, o texto mostra que Jesus, então, ele ficou transtornado. Minutos antes da ceia. Na hora da ceia, sua alma ficou pesada, sua mente, seu raciocínio, o homem Jesus, ficou agitado. E a gente olha para o texto e vê que Jesus, ele chegou num ponto tal de emoção, que a humanidade de Jesus chegou num nível, que Jesus diz assim para Judas na ceia, quando ele acaba de dar o pão na boca dele. Olha só o nível que Jesus estava. Faça logo o que você tem que fazer. Sabia, conhecia, sabia que Judas roubava, sabia que Judas era traidor, sabia que Judas tinha vendido ele por 30 moedas. E ele vai para... Ele não muda. Mas aqui a alma de Jesus está angustiada. Pastor, mas ele é Jesus. Você vê como está descrito aqui. Que ele ficou agitado. Porque não é mole achar que é filho de Deus e sendo humano vai para a cruz, vai tomar coroa de espinho, vai dar tudo certo. No outro texto, e eu quero que você abra comigo, por favor, vamos para Mateus 26. Logo depois dessa ceia, e eu vou só citar o texto, não vou ler, mas está do verso 36 ao 40, Judas saiu dali, foi comunicar com os seus algozes. E aí Jesus chama os discípulos e fala assim: vamos comigo para ali, no Getsemane. Jesus vai orar.
E lá Jesus chega para 3 dos seus amigos mais pertos, mais próximos, e fala assim: vinde vocês 3 comigo. Aí Jesus fala assim, ó: velai comigo, a minha alma está em angústia, a minha alma está triste. E o que acontece com Jesus? Jesus vai orar. E quando Jesus leva Pedro, Tiago e João, junto com os 11, e Pedro, Tiago e João vão a um lugar mais à frente com Jesus, no primeiro momento, quando Jesus volta com eles, o que Jesus encontra? Jesus encontra os 3 dormindo. Olha a declaração de Jesus: puxa, minha alma está em constante angústia, e vocês não conseguem orar nem uma hora comigo. Em quem Jesus mais confiou, na hora que Jesus precisou, os 3 não conseguiram uma hora orar com Jesus. Jesus volta a orar. Quando Jesus volta pela segunda vez, o que Jesus encontra? Encontra os discípulos dormindo de novo. Ou seja, quem Jesus contava, ou poderia contar, estas pessoas acabaram falhando. Mas a gente não encontra um Jesus aqui dizendo assim, ó: tô fora, chega. A gente olha para esta passagem e vê que esses homens, eles estão vivendo um tempo em que para eles ainda não foi captado, sentido o que está para acontecer. Jesus falou para eles. Jesus está prestes a enfrentar o pior momento da sua vida, e os discípulos estão dormindo. Jesus nos faz refletir nessa passagem que momentos desse que Jesus passou podem definir o rumo da nossa vida. No dia da nossa angústia, no dia da nossa luta, no dia da nossa perseguição, são esses momentos que, se a gente não tomar cuidado com a alma, define o resto da nossa vida. A gente desvia, a gente larga, a gente vai para a prostituição, vai para a bebedeira, vai para o alcoolismo, vai para a coisa errada. Por quê? Porque chegou no dia da prova, chegou no dia da provação, no dia da tentação. E a gente vê também que muitos desses discípulos, eles não estão tão comprometidos, mas Jesus está comprometido. E a gente olha também para esse momento aqui, e olha, grave isso. A vida do evangelho triunfante tem altos e baixos. Amém, igreja? O evangelho triunfante, não triunfalista. O evangelho triunfante, como Jesus, vai ter hora que todo mundo está assim, ó: meu amigo, meu irmão, homem de Deus, meu líder, mito, etc, etc, etc. Mas o evangelho triunfante também traz dias ruins, dias de lágrimas, dias de choro. Porque Jesus, o Filho de Deus, ele também, num dia só quase, ele aqui tem momentos de ficar só, mas ele não larga, ele continua. A gente vê que Jesus está no pior momento da vida dele. Ele sabe que ele veio para morrer. Mas, irmão, os homens são maus, o chicote vai doer, a traição Jesus conviveu. O Getsemane, para mim, é pior do que a cruz. Porque no Getsemane é Jesus e a fé. Quando Jesus sai do Getsemane, ele está fortalecido. A cruz, ele está dolorido. Vai sofrer, mas ele está cheio. Quando a gente olha para esse texto, primeira lição para nós, que nós aprendemos com Jesus indo para o Getsemane: não importa o que esteja acontecendo ou venha acontecer na vida da gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar. Amém, igreja? Orar. Segunda coisa, Martim Lutero escreveu o seguinte uma vez. Ele disse assim, abre aspas: eu tenho muito a fazer durante o dia, e eu vou passar as primeiras 3 horas do dia orando. Outra frase de Martim Lutero: a oração é o suor da alma.
Quando Jesus, na angústia, ele vai orar e leva os 3 mais próximos, a gente vê que na angústia Jesus procurou companhia de pessoas que ele amava. E esses 3 homens foram dormir. Ele procurou, junto dos mais próximos, derramar-se diante de Deus. No Getsêmani, o Filho de Deus se derrama em oração, se lança aos pés do Pai. Ele busca alívio para a dor que ele vai sentir. Jesus busca força para a crueldade que ele vai passar. No Getsêmani, Jesus coloca o rosto no pó, na terra, se humilha. Quando Jesus está orando no Getsêmani, as entrelinhas estão mostrando que Jesus está sentindo agonia. Jesus está vulnerável naquele momento. Porque ele diz para os discípulos: a minha alma está em grande agonia. Ele sabe. Naquele momento, Jesus fala assim para o pai dele: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele não queria. Ele sabe. Vai doer. Mas ele não desiste, ele diz assim: contudo, seja feito o quê? A tua vontade. Olha para a declaração de Jesus: Senhor, se possível, afasta de mim o cálice. Que cálice é esse? O cálice da dor. Mas ele fala: no entanto, a tua vontade. A alma de Jesus estava em agonia pela visão da tortura, da crueldade, da zombaria, da vergonha, da injustiça. A agonia de Jesus do Getsêmani foi terrível. Jesus tinha muitos motivos para reclamar, desistir e não fazer. Mas ele aprendeu, nos mostrou, nos ensinou, que no relacionamento com Deus, em oração, a gente entra na luta, passa pela luta, mas confia no Senhor. A gente passa por situações adversas. No evangelho triunfante, é diferente do evangelho triunfalista. Porque no evangelho triunfalista o crente não pode chorar, o crente não pode sofrer, o crente não pode perder, o crente não pode ter dor, o crente não pode ficar desempregado. É só ganhar, ganhar. Repara na letra de alguns hinos: você nasceu para vencer, e por aí vai embora. O evangelho triunfalista é perigoso demais, porque ele só mostra o crente assim, ó: você é menina dos olhos de Deus. A tua empresa vai arrebentar, varão. O evangelho triunfalista, você vai saquear o tesouro do inimigo e você vai ganhar milhões. Mas e se vier uma recessão sobre o Brasil? E se vier uma luta? Aonde está embasado o evangelho? O evangelho triunfalista, o crente não tem Covid, o crente não tem que fazer cirurgia, o crente só ganha, 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 ganha. Porque é o evangelho triunfalista. O evangelho triunfante não. O evangelho triunfante é diferente. O evangelho triunfante é aquele que a gente passa, a gente sofre, a gente é perseguido, mas no final Jesus continua triunfante. A gente sofre aqui, padece aqui, carrega piano aqui, porque a gente sabe para onde Jesus foi preparar lugar. Mas esta geração quer o evangelho triunfalista. Por fim, para a gente ceiar, nós vamos encontrar Mateus 27, do 45 a 50, que eu também não vou ler. Jesus já está na cruz. Perceba que em 24 horas Jesus passou por essas situações. Precisamente no verso 46, por volta de 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz e diz assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Ei, nós estamos falando de Jesus. Pastor, mas Jesus, ele não podia, então? Podia. Ele podia ter desistido. Ele podia ter invocado miríades de anjos. Ele podia ter feito tanta coisa. Mas lembra-se que ele foi para o Getsêmani. E no Getsêmani ele orou e disse: Pai, se o Senhor quiser, o Senhor a faça, mas a tua vontade. Aqui, ó,
no último texto dessa noite, Jesus na cruz, cravo, espinhos, pregos que transfixaram aqui seus pés. Jesus diz assim: meu Deus, por que me desamparaste? A humanidade de Jesus. Mas ele não blasfemou, ele não fugiu, ele não abandonou, ele não renunciou. Ele não disse: o Senhor me enganou, meu Pai. Ele não disse isso. Ele foi até o final. 3 horas da tarde. Último. Se você olhar o verso de número 47, se não me falha a memória. 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Ou seja, faleceu. Eu quero saber da igreja. Jesus teve um evangelho triunfalista ou triunfante? Mas ele não era o Filho de Deus? Ele não tinha que fazer corneta tocar, anjo descer? Ele não era o Filho de Deus? Sim. Mas como Filho de Deus, Jesus, ele não podia. Só que o evangelho de Jesus não é evangelho triunfalista. A gente reclama: eu não entendo Deus, porque Deus, sabe, irmã, eu estou há 30 anos na igreja, está 30 anos, mas não conhece Jesus. E talvez seja essa uma das razões também porque que não tem, que não ganha. Porque só vem para a igreja por interesse. Não é fiel, não é nada. E se for fiel também, ele promete repreender o devorador, mas não diz que a gente vai ficar milionário. Ele diz só: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Evangelho triunfante. Ele diz só: no meu nome vão odiar vocês, perseguir, levar para a prisão e alguns vão matar. Pastor, pelo amor de Deus. É isso mesmo. Vocês viram o que aconteceu em Burkina Faso há 3 semanas atrás? Quem sabe o que aconteceu em Burkina Faso? Mataram mais de 100 e pouco homens cristãos. Agora. Mês de junho. Entraram nas igrejas agora em Burkina Faso. E saíram dando tiro em tudo quanto é... Pastores foram o primeiro. Eu estava na roça. Atiraram, mataram. Pastor, mas aonde Jesus está? Jesus está no mesmo lugar. Ele tem o plano. Ele tem a soberania. E a alma desses homens, o martírio desses homens não ficará sem tratamento. Mas o evangelho triunfante é o evangelho, irmãos, da fé. E eu termino para a gente ceiar. É o evangelho da fé. Sabe qual é o evangelho da fé? Presta atenção. Você pode chegar em casa e ter uma notícia assim, ó. A mulher junta as coisas e está dizendo assim: estou indo embora de casa, arrumei outro homem. Vai embora. Ou pode ser o homem também. Pastor, o que é isso? Querido. Tem uns caras que estão andando no nosso meio, que estão aqui, a gente conhece, escândalo, aí fora. O que eu quero dizer? As pessoas às vezes estão, mas não tem compromisso com Jesus, nada. E o que a gente vai fazer, Jacira? A gente vai largar Jesus? A gente vai perder a salvação porque o marido foi embora de casa, a esposa foi embora de casa, porque o patrão me mandou embora e eu estou há 2 anos trabalhando, fazendo só bico, não arrumei um emprego fixo ainda. Querido, o evangelho triunfante é o evangelho depois dessa vida. É aquilo que nós vamos viver depois dessa vida. O evangelho triunfalista, ele mostra só ganhar, ter, possuir. Você é vencedor, você é linda, você é princesa, você é príncipe, você é isso, você é aquilo. Por que tem muita gente que está deixando de adorar a Deus para ir cantar no mundo? Porque está vivendo o evangelho triunfalista. Percebeu que ficou pequeno para ele, nunca amou Jesus. A humanidade versus a fé. Jesus sentiu dores, sentiu agonia. Você decifra o que Jesus sentiu. Olhe para mim. Quando vocês acham que Jesus fala assim para Judas, ó, o que você tem que fazer, faça logo. O que você acha que ele quis dizer? O que você acha que Jesus quis dizer? Quem arrisca? O que você acha que Jesus quis dizer? Quando ele fala assim, ó, faça logo.
pegou o pão, deu na boca, falou, colocou posição. Até ali tinha chance. Dali diante não tinha mais. O que você acha que Jesus quis dizer assim? Que você tem que fazer, faça logo. Ele está em agonia, irmãos. Ele está sentindo já o que vai. Ele sabe. Mas, no entanto, a fé prevalece sobre todas as coisas. Oh! 2 pessoas, 3 pessoas, reunidas no nome dele, ele ali está. A fé que o marido não vem para a igreja, mas a mulher está servindo o Senhor Jesus. Fé que os filhos abandonaram, mas ela está servindo o Senhor Jesus. Fé que ele está desenganado dos médicos, mas está servindo o Senhor Jesus. Fé que as coisas não estão como a gente queria que estivesse, mas Jesus Cristo continua sendo o Senhor. A fé, a humanidade versus a fé. Para a gente pensar e ceiar na bênção do Pai. Evangelho triunfalista é o evangelho, irmã Eliane, do Gabriel. Daquele você nasceu para vencer. Daquele que você vai ter. Daquele que você é a menina dos olhos de Deus. Daquele que ninguém vai tocar em você. Ah, não. O que fizeram com o apóstolo Pedro? O que fizeram com o apóstolo Paulo? O que fazem com os crentes de hoje? O evangelho triunfalista, a gente só vence. A gente não passa guerra, não passa luta. O evangelho triunfalista, toda ovelha dentro da igreja é ovelha mesmo. Não tem um bodinho. O evangelho triunfalista, você vai chegar no seu serviço e o patrão vai falar assim: terra, gerente. Evangelho triunfalista, você tem que ser promovido 5 vezes por ano. Mas se você ficar 10 anos na mesma função e não for promovido, vou largar Jesus. Por quê? Porque faz 10 anos que eu estou aqui nesta igreja, faz 10 anos que eu sirvo a Jesus e não aconteceu nada. Você é fiel, tu és fiel. Você tem estudado, você tem investido seu tempo, você quer jogar nas costas de Jesus aquilo que é coisa para nós fazermos. A humanidade sempre vai tentar a fé. Fiquemos com o evangelho triunfante. O evangelho triunfante funciona assim, irmãos. Nós vamos dar graça por isso aqui. Nós vamos para casa, alguns mais tarde. Amanhã é outro dia. Se a gente chegar amanhã e amanhecer com dor na coluna, a gente vai tomar um remedinho, vai tomar alguma coisa e vai vir para o culto. Porque se fosse para ir trabalhar com dor, a gente ia, mas para vir para a igreja, então a gente vai servir a Jesus. O evangelho triunfante é aquele que você pode chegar no trabalho segunda-feira e falar: ó, aconteceu um trem aqui e vai precisar mandar 20% da empresa embora e seu nome está na lista. Meu Deus, Senhor! Ué, o que aconteceu? Pastor, o que, filha? Deus vai cuidar. Pão você não vai ficar sem comer, não, ué. Você não vai andar nua, não. Só se você quiser. Deus vai cuidar. O evangelho triunfante é o evangelho da igreja que espera Jesus voltar. É o evangelho que a gente vai passar por luta, por perseguição, por afronta, por calúnia, por tudo, como Jesus. E vai ter hora, irmãos, que a gente vai ter vontade de falar assim: faça logo, que eu não estou aguentando mais. O evangelho triunfante é o evangelho da humanidade. Eu não posso vir aqui no púlpito para vocês e chegar aqui e falar assim: irmãos, minha vida está... eu estou usando óculos só para o hobby. Querido, picanha em casa não falta. Estou mentindo, faz tempo, não conheço. Só dos livros. Não, irmãos. O evangelho de Jesus é o evangelho que a gente chora. O evangelho da perseguição. Mas Marlene está aqui. O evangelho a gente sepulta também os nossos entes queridos. Mas sabe qual é a diferença do triunfalista e triunfante? É que a gente sabe para onde a gente vai. E a gente não põe a nossa fé em cima de um anel, em cima de um carro, em cima de uma bênção. A gente põe a nossa fé em cima do Salvador. Amém, igreja? Por que você veio ceiar aqui? Eu espero.
Você veio ceiar aqui hoje, porque você está em comunhão com Jesus Cristo. Porque a sua alma tem sede de Jesus Cristo. Porque mais um ano, mais um mês você venceu em Jesus Cristo. Mas se eu perguntar aqui, para muitos de vocês, alguém vai dizer assim: pastor, está tranquilo, vamos em frente. Para onde Jesus foi garantir lugar é o que nos interessa. Seu evangelho não pode ser um evangelho triunfalista, mas um evangelho triunfante. O evangelho de Pedro. Vocês vão me crucificar? Sim. Pode me colocar de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer com o meu mestre. Evangelho triunfante. O apóstolo Paulo sabe que ele vai para Roma. Ele diz assim para Timóteo: já agora sou oferecido como libação. Combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. E vou receber do justo juiz a coroa que a mim foi preparado. Evangelho triunfante. Se Deus quiser dar barra de ouro, maravilha! Se a gente tiver que trabalhar, maravilha! Se a gente tiver que tomar remédio, maravilha! Deus pode curar? Pode, maravilha! Se você passar por prova, Deus é Deus, aleluia! Se te abandonarem, Jesus é o Senhor, aleluia! Você não está com a sua fé centrada no que você tem, mas é naquilo que foi preparado. Amém, Santa Igreja? Fique em pé, por favor. Glória a Deus. Fique em pé.